Fala, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais uma grande questão do nosso projeto de resolução comentada. Vamos junto para você que me acompanha pelo YouTube, que me acompanha pelo Spotify, para você que está na plataforma do Acerte. Vamos que vamos, é fundamental que se efetivamente você não está em uma dessas redes que eu estou falando, é importante que você vá até elas, se for no YouTube, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se for no Spotify, segue o podcast do professor Alan Vinícius e também ativa as notificações. É extremamente importante que você enxergue o seguinte: esse projeto, o grande objetivo é que você aprenda a resolver questões de forma eficiente. O objetivo não é aprender constitucional e administrativo apenas. Isso é apenas, como eu brinco, né? Um efeito colateral positivo. Vamos aprender a questão 32. Vamos ver o que a gente tem para aprender em termos de base técnica desse ponto. Vamos lá? Olha só, então, método AV4.4, nós estamos diante da resolução estratégica de questões. Bom, partindo desta linha de raciocínio, de um cenário de resolução estratégica, é fundamental que a gente vislumbre alguns pontos. E nesses pontos, é fundamental a existência de um padrão, que a gente aqui chamará de padrão de resolução. Mas antes disso, vamos até a questão de número 32. Deixa eu lhe apresentar a questão para que a partir daí eu possa tecer as considerações técnicas. Perfeito? Então vamos lá? Olha só. Joaquim é brasileiro nato e se envolveu com a prática de tráfico internacional de drogas. Carlos é brasileiro naturalizado, isso é importante, e cometeu crime de lesão corporal 3 anos após naturalizar-se brasileiro. Já Felipe é italiano, olha só, e em virtude de perseguição política fugiu para o Brasil. Vamos lá. O Brasil recebeu o pedido de extradição em momentos distintos para os três indivíduos. Assim, pode-se afirmar que não cabe extradição em nenhuma das situações apresentadas. Gente, como eu brinco, essa questão ela foi caprichada para você, viu? É uma questão muito bacana, é uma questão bem interessante, mas que todas elas falam de um cenário. E qual é esse cenário? Por isso que a gente precisa seguir o padrão de resolução. Qual é o cenário? Disciplina direito administrativo. Então, é importante, disciplina direito administrativo. O tema que a gente está tratando envolve direitos fundamentais, o cenário dos direitos da nacionalidade, direitos fundamentais, direitos da nacionalidade, e o subtema está relacionado à ideia da extradição. Gente, quando eu falo dessa extradição, que é o ato de entrega a partir da solicitação de um país para o outro, possui alguns requisitos. Então, é fundamental que você contextualize a linha de abordagem, porque a partir do momento que você contextualiza, como eu estou fazendo aqui para você, a gente cria um cenário do que eu chamo de organização estratégica de estudos. Quando a gente cita uma linha relacionada a uma organização estratégica de estudos, é natural que você enxergue um aspecto que você vai conseguir correlacionar conteúdos. Então, quando eu falo, por exemplo, da extradição e eu falo que é nacionalidade, pensa comigo, nacionalidade está nos artigos 12 e 13 da Constituição. Só que essa parte de extradição está dentro do artigo 5º. Então, a partir do momento que eu contextualizo por temática e por subtemática, você não vai olhar exatamente o dispositivo, ou melhor, a localização na Constituição. O que é que você vai olhar? O tipo de conteúdo que versa. Isso é organização estratégica. Então, se você está iniciando os estudos
e não sabe por onde caminhar, ou se você já estuda para concursos públicos, mas tem uma dificuldade em avançar, eu tenho um projeto muito bacana que vai fazer com que você saia deste aspecto extremamente desconfortante, que é essa necessidade, esse desejo de aprovação, mas que não consegue porque não sabe como fazer. Então, ter uma organização de estudos é fundamental. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda profissional. Então, nós temos aqui um acompanhamento profissional e individual de estudos. Esse acompanhamento profissional e individual de estudos é feito diretamente por mim, professor Alain Vinícius, tá certo? E aqui eu já vou deixar o WhatsApp para que você mande mensagem no 719-9381-1035. Perfeito? 719-9381-1035. Perfeito? Bacana? Então vamos nessa? Vamos sistematizar esse cenário? Show de bola. Então, quando eu falo dessa questão da extradição, tem que estar claro, perdão, que essa extradição vai ter desdobramentos diferentes a depender de quem que eu esteja falando, ou seja, sobre quem é o pedido de extradição. Se o pedido de extradição primeiro for para brasileiros natos, quando é que cabe extradição para brasileiros natos? A resposta é never, nunca. Extradição de brasileiros natos nós não temos, então nunca. Brasileiros natos, nunca. Quando eu me refiro já ao aspecto de número 2 e eu penso em brasileiros naturalizados, brasileiros naturalizados, a gente vai pensar em duas situações acerca do cabimento da extradição. E quais são essas duas situações? Vamos lá, nós temos o cenário do crime comum, só que ele precisa ter sido praticado antes da naturalização. Então, se a gente olhar logo os dois casos aí que temos, o caso do Joaquim, ele é brasileiro nato, ele se envolveu em tráfico, não importa. Se ele é brasileiro nato, aqui já está de logo a primeira resposta. Joaquim, se é brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, não interessa a circunstância. Eu tentei me confundir, por isso que eu estou falando isso agora, com a linha do ponto 2 para o naturalizado, que é o comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Por que que eu estou licitando este cenário? Porque é nesta segunda situação, é importante que você enxergue que é tanto antes quanto depois da naturalização, justamente porque eu não especifico o momento. Na hipótese 1, muito claro que é só antes da naturalização. Na hipótese 2, como eu não tenho essa determinação técnica, pode ser tanto antes ou depois. Antes ou depois da naturalização. Então, isso precisa estar claríssimo na sua cabeça. Antes ou depois. Tem que estar claro isso. Perfeito? E a terceira situação é a situação dos estrangeiros. Quando eu falo de estrangeiros, regra. Em regra, caneta brega, como regra, cabe extradição. Essa é a regra. A regra é que cabe extradição. Só que para regras que se prezam, como o brinco, nós temos exceções.
Ou seja, quais são as exceções? As exceções envolvem o quê? Quais são as situações que o estrangeiro não pode ser extraditado? Não haverá extradição de estrangeiro, porque, então, ó, não haverá extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. Então, se é uma situação de crime político ou de opinião, nessas circunstâncias, nós não temos o cabimento do cenário da extradição. Então vamos lá. Joaquim é brasileiro nato, se envolveu na prática de tráfico internacional de drogas. Carlos é brasileiro naturalizado e cometeu o crime de lesão corporal, crime comum, 3 anos após naturalizar-se. Então, não cabe extradição de João e não cabe extradição de Carlos. Já Felipe é italiano, estrangeiro, e em virtude de perseguição política. Opa, eu estou em situação de perseguição política, então crime político, crime de opinião, fugiu para o Brasil. O Brasil recebeu pedido de extradição em momentos distintos para os 3 indivíduos. Assim, pode-se afirmar que não, não cabe extradição em nenhuma das situações apresentadas. Perfeito, gente. Foi exatamente o que eu acabei de descrever na questão, gabarito certo. Gabarito certíssimo, a linha da questão de número 32. Perfeito? É fundamental, galera, fundamental, você que está me ouvindo neste momento, é fundamental que você esteja comigo todo santo dia através das redes sociais. Então, eu vou deixar disponível aqui para que você possa efetivamente fazer parte de cada uma dessas ferramentas. Apenas lembrando que todo santo dia nós temos podcasts novos no Spotify. Vai lá no especificamente podcast do professor Alan Vinícius, 100% focado em aumento de performance e produtividade estudantil. Canal do YouTube. Especificamente, todo santo dia nós temos a resolução estratégica. Gente, nos dois casos, segue o podcast, ativa as notificações, segue o canal do YouTube e ativa as notificações, perfeito? Se o seu objetivo é ter acesso a um acompanhamento profissional personalizado, aqui está o WhatsApp da mentoria, que é esse acompanhamento individual. Já o Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, em que eu posto questões diariamente. Então, segue, vai lá no Instagram, segue e confere. Se você ainda não está atento ou atenta ao WhatsApp, ao Instagram, perdão, vai lá, segue o Instagram do Acerte, para que você tenha acesso aos diversos especialistas, bem como o Instagram do professor Alan Vinícius, com dicas de produtividade e de performance. Neste momento, inclusive, nós estamos tendo um curso de questões comentadas. Então, se você deseja ter acesso a um curso de questões comentadas, o Acerte Concursos tem cursos na modalidade presencial em Salvador, online ao vivo, online com aulas gravadas. Nós temos todo o projeto de mentoria, então mantenha contato com a Acerte, diga, estava assistindo o episódio, melhor, a resolução comentada de número 32 e quero ter acesso a um curso com desconto, porque sou aluna do professor Alan Vinícius nas redes sociais. Pode falar, tá certo? Esse é o seu cupom de desconto. Diz que é meu aluno, minha aluna, nas redes sociais. Aí você vai dizer qual é a rede, tá bom? Se o Spotify, se o Telegram, se o YouTube, fechado? Beleza? É isso aí, galera. Tamo juntos, rumo à aprovação da manhã. Nós teremos a questão de número 33. Valeu!